A paz de Cristo a todos. Ouça essa mensagem da Palavra de Deus para edificar o seu coração. Amém? Paz, servir a Deus. Sabe o que eu tenho aprendido? Que Deus nunca pega leve em quem Ele investiu pesado. Se Deus investiu pesado na sua vida, Ele não pega leve com você. Se Deus investiu na sua vida pesado, e Ele investiu pesado, eu acho que em todos nós, porque Jesus morreu por nós. Jesus não morreu por um homem, por uma denominação, por uma igreja local. Ele morreu por toda a terra. Ele remiu toda a terra, Ele remiu a criação. Então, querido, não dá para viver com Jesus de qualquer jeito, amém? Tem que ser intenso mesmo. O negócio tem que ser intenso. Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 6, versículo 37. Lucas capítulo 6, versículo 37. Glória a Jesus. Diz assim: não julgueis e não sereis julgado, não condeneis e não sereis condenado, perdoai e sereis perdoado, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Propôs-lhe também uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala o que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Porque chamai Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edifica uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve a minha palavra e não pratica é semelhante a um homem que edifica uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Uau, amém? Palavras de Jesus escritas em vermelho. Palavras de Jesus. Irmãos, o Evangelho ele é naturalmente sobrenatural. O Evangelho ele é prático. O Evangelho ele trabalha no indivíduo. E eu sempre digo isso, que a gente só conhece, só exerce misericórdia aquele que já provou misericórdia.
Aquela pessoa que nunca provou misericórdia, ela tem dificuldade de exercer misericórdia, porque ela tem a partir de si, a sua justiça própria, né? E Jesus vem pontuando. Eu gosto muito da fala de Jesus, principalmente nesses textos, que tem muito a ver também com Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte. Jesus vem discipulando o povo, falando coisas práticas da vida, não é? Jesus aqui não está falando de teologia, ele está falando de coisas práticas da vida, porque às vezes a gente estuda tanto sobre Deus, mas se perde nas coisas práticas da vida, né? Na vida prática do marido, da esposa, do pai, do filho, do amigo, do que compra, do que vende, do que troca, e assim vai. E Jesus, ele deixa o evangelho prático, acessível a todos, né? E eu sei que é difícil, tem coisas assim. Eu estava estudando a vida de Davi. Davi, você vai perceber que ele era constantemente, Davi era alvo de maledicência dos homens. E toda a pessoa que é alvo de maledicência, alvo de perseguição, ela precisa de um refúgio, é ou não é? Todos nós precisamos de um refúgio. E tem um cara, um homem muito assim, um escritor, e eu acho que é Manfei Henry, se eu não me engano, Manfei Henry ou Marfei Henry. Ele fala uma coisa interessante. Ele dá 3 razões porque um homem precisa de um refúgio. Todo homem precisa se refugiar em Deus, porque você não vai ser completo sem Deus. Você saiu de Deus, você foi criado por Deus. E ele disse: por que o homem precisa de refúgio? Primeiro, porque o diabo é o seu adversário número 1, e ele está constantemente se opondo ao homem. Então esse homem precisa ter para onde correr, porque ele tem uma guerra acirrada com Satanás, quase que diária, quase que momentânea. A segunda coisa é porque ele necessita exaustivamente de alicerce da alma, porque a alma está sempre buscando um refúgio. A pessoa que vai, não é? Ela está sempre precisando também de refúgio. Hoje na nossa mesa do almoço, foi hoje ou foi ontem? A gente estava falando sobre isso, ou não, foi no café hoje, né? Estava falando sobre isso. Pessoas que falam muito, falam demais, de vez em quando elas têm que ter uma descarga, ficar sozinha, né? Ficar consigo mesmo, né? Não é solidão, é solitude. Ela precisa ficar só, porque senão essa pessoa, ela fala. Eu mesmo sou assim, eu falo, entro numa conferência 3, 4 dias falando dia e noite, falando sentado na mesa, conversando. Quer ver quando acaba o café de pastores aqui no sábado? Tudo que eu não quero ver é crente sábado à tarde, irmão. Por quê? Porque eu estou ali na quinta, na sexta, atendendo o dia todo dia, gente falando, gente perguntando, todo mundo quer 10 minutos, e aí você ainda tem que preparar a mensagem para trazer uma linha, porque essas câmeras aí, elas denunciam a gente para o mundo, né? Antigamente você falava para a congregação, para 200 pessoas, 100 pessoas, 300, né? Mas hoje não, hoje você fala aqui, amanhã você já está no Fuxico Gospel, né? Já tem até Fuxico Gospel, não é? Tem gente que ficou famoso falando mal dos outros. Pessoas criaram sites só para perseguir outras pessoas. É um mundo, né? A gente achava que só tinha na revista Contigo. Quem lembra da revista Contigo? Ele e ela, que eram as fofocas dos artistas, né? Hoje existe a fofocalhada no meio da crentalhada, não é? É gente crente que ficou famosa falando mal dos outros, perseguindo os outros. Gente que tem site, que o site explodiu, porque tem coisa que crente gosta de fofoca, mas gosta demais de saber, não. E a desculpa não é fofoca, é intercessoca. Como é que é isso, pastor? Não, eu não gosto de fofoca, mas eu vou te falar para te orar. Isso se chama intercessoca. Na teologia, segundo escreveu Luiz Hermínio, né? Com a desculpa de pedir oração, a gente vai falando para o outro. Não, eu vou falar para ti, mas Deus me livre, eu não gosto de fofoca. O sangue de Jesus tem poder. Ela chama todos os santos depois de, mas eu vou te falar, tu sabia que o fulano, que a fulana, não, olha, mas pelo amor de Deus, tá? Tu não fala isso para ninguém. E faz figa aqui atrás. E aí isso
né? Então hoje tem site cristão falando mal do outro, atacando ministérios, atacando igrejas. É uma geração doente, irmão. Uma geração doente, sem Deus. Uma geração que... E o seu galardão já recebeu, porque o seu galardão é aqui. Já recebeu o seu galardão. O seu galardão é aqui. Então o homem, ele precisa de refúgio. Primeiro, porque o diabo é o adversário, o oponente. Número 1. Segundo, a sua alma. Sua alma está sempre precisando relaxar. Porque quem fala demais, né? Às vezes a gente está sempre no meio de gente. Tem hora que a gente quer ficar sozinho. Por quê? Porque é muita gente, a cabeça buga, não é? Terceiro, porque esse homem, ele está sempre cercado de incompreensão de outros homens. Porque às vezes a gente acha que está sendo compreendido por todo mundo e não está. E a gente também precisa desse refúgio, né? E toda personalidade, né? Eu não vou dar aula de psicologia, até porque eu não sou psicólogo, mas esse é mais o Jackson que tem esse perfil. Personalidade não resolvida, ela gera um espírito de manipulação. Toda pessoa que não tem uma personalidade resolvida em Cristo, ela tem por hábito um espírito, né, de manipulação. Irmãos, e a gente fala, eu falo quase todo dia eu abro a Bíblia e prego o Evangelho. Dificilmente, quando eu não estou no púlpito, eu estou sentado numa mesa com alguém, eu estou numa empresa, ou eu estou sentado com um morador de rua, alguma coisa eu estou falando de Jesus, e a boca fala o que está no coração, não é? A boca fala o que está no coração, assim como os olhos procuram o que o coração deseja, os teus olhos vão procurar o que o teu coração deseja. Então por isso que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será abençoado. É ou não é? A gente está sempre ouvindo, buscando o que o nosso coração deseja. Então nós somos provados por aquilo que a gente ensina, né? O objetivo do ensino não é trazer acusação, mas é trazer entendimento. Irmão, coisa boa é você ter alguém para ensinar, para te ensinar, para te ajudar. Eu sempre falo isso para os meus filhos, né? O nosso Samuel está em casa agora. Eu sempre digo: Samuel, ouve seu pai e a sua mãe, porque o mundo não vai te ensinar com tanto amor. O mundo não vai ensinar para você, irmão. A pedagogia do mundo é dura. Coisa boa é você ter um pai e uma mãe, não é? Que ensinam. E a criança, o menino ou a menina, quando tem 14, 15 anos, eles acham que o pai não sabe nada. Quando eles têm 17, 18, eles têm certeza que o pai não sabe nada. Mas quando ele tem 25, 30, ele começa a pensar, depois que ele casou, tem filho, ele começa a pensar: meu pai estava certo. O problema é que a gente pensa nisso muito tarde. A gente acorda para isso muito tarde. Então, coisa boa é você ter alguém que te ensine, né? Para você discipular, é preciso se responsabilizar. Ninguém entra num discipulado sem responsabilidade. E a nossa vida é um constante discipulado. É ou não é, gente? Você está discipulando sempre um ao outro, porque a vida é um discipulado. Coisa boa você ter... Eu gosto muito de trabalhar e servir pessoas que são pedagógicas assim. Tudo que elas fazem ensinando. Olha, assim que se faz, vem aqui, eu vou te mostrar como é que faz, não é? E coisa boa isso. E porque a gente aprendeu assim. A gente aprendeu assim, dessa forma. Muitos não querem ser discípulos, porque querem ouvir, mas não se responsabilizam com aquilo que ouvem. E aí passam a ser dependente de alguém, passam a ser dependente de um movimento gospel, passam a ser dependente de uma denominação, de um pastor, de um profeta, de alguém que está sempre estimulando a sua alma, está sempre colocando gás nas suas fraquezas, não é? E irmão, está aí, a misericórdia de Deus existe para isso, para guardar você. Mas até quando nós vamos viver só na misericórdia? Nós temos que viver no propósito. Quem vive em constante misericórdia, com um pé lá no propósito e outro aqui na misericórdia, ele não se decidiu na vida ainda. Ele está sempre contando com a misericórdia de Deus. E não estou dizendo para você não contar, porque você tem que contar. Deus é misericordioso sempre. Mas o que Deus quer mesmo é que a gente se levante, e que a gente siga,
E que a mesma misericórdia que a gente recebeu para sair do pecado, a gente tenha com os outros, para que eles possam sair também. Você está me entendendo, querido? Então, nós precisamos desse entendimento. Palavras, irmãos, elas autorizam ou não a atuação de demônios. Palavras autorizam ou não a atuação de demônios na vida das pessoas. Uma criança, até ela ter a idade da razão, ela está presa às palavras que ela ouve do pai e da mãe. Porque na idade da razão, daqui ali ela já passa a se responsabilizar por suas escolhas. Você tem filho adolescente, e às vezes os nossos filhos adolescentes, eles não têm a maturidade de escolher corretamente. E aí vão precisar do auxílio do pai, do auxílio da mãe. Porque eles ainda escolhem por prazer, pela alma. Não tem a maturidade adequada ainda para escolher pelo Espírito. Mas isso vai acontecer no caminho, amém, irmãos? Vai acontecer. Agora, quem está mais alimentando eles? O que alimenta mais eles? É a palavra de Deus ou é outra coisa? Porque você sempre vai se pender para aquilo que te alimenta mais. E isso tudo acontece internamente na gente. Eu estou meio hoje terapeuta, não estou? Estou doido para voar aqui. Mas hoje eu estou meio terapeuta, não estou, irmãos? Por quê? Porque tem coisas que a gente fica no hotel, viaja, e aí às vezes a gente acorda de manhã, toma café, fica no hotel, viaja de uma cidade para outra, e só prega à noite. Aí você fica ali meditando, pensando, né? Você não atende muito telefone, não tem muito cristão para conversar, não é? Então aí você medita mais. Na medida que eu vou meditando, eu vou me descobrindo em Deus. Eu vou dizer, cara, eu posso mudar isso aqui. Poxa, isso aqui pode melhorar na minha vida. E Deus vai dizendo, Luiz, todas essas coisas acontecem internamente primeiro em você, até elas se manifestarem externamente. Então o Senhor diz assim, eu preciso trabalhar em você as suas motivações corrompidas. Eu e você precisamos ser livres de todas as motivações corrompidas. Irmãos, quem é a pessoa livre? Quem a gente traduz que é livre? Livre é aquele que as suas ações estão de acordo com as suas intenções. Por isso que o seu sim seja sim e o seu não seja não. O meu sim da boca tem que ser o sim do coração, e o não da boca tem que ser o não do coração. Porque às vezes eu tenho uma boa ação com uma intenção ruim. Por isso que o homem bom tira do seu bom tesouro coisa boa. Porque o tesouro não está na ação, está na intenção. Porque eu faço o que eu faço, porque eu digo o que eu digo. Então, sabe, eu vejo que o Senhor nós precisamos permitir que o Senhor batize as nossas intenções com pureza. Mas eu já fiz tanta coisa errada, eu já pequei tanto, eu já fiz tanta iniquidade. Mas você não acredita que a cruz pode purificar você, irmão? A cruz pode me purificar, ela pode purificar as minhas intenções. Por isso que a Bíblia diz, aquele que roubava, não roube mais. E às vezes ele não rouba mais, mas a intenção. Aquele que pecava, não peque mais. O que adulterava, não adultere mais. Ele não adultera mais, mas a intenção. Irmãos, nada vai acontecer aqui fora sem acontecer aqui dentro primeiro. Por isso eu e você precisamos de um batismo nas nossas intenções, para que do bom tesouro a gente tirar coisa boa. Não espere colher fruto bom de uma árvore ruim, e não espere colher fruto ruim de uma árvore boa. Mas como é que eu vou saber se a árvore é boa ou ruim? Pelas intenções. Amém, irmãos? Por isso que o Senhor diz, você não pode condenar os outros, nem julgar os outros. Você tem que olhar para você, para ver se as suas intenções estão de acordo com aquilo que você está dizendo, para ver se as suas intenções estão de acordo com aquilo que você está fazendo. Você está me entendendo? Por isso que ele diz, não julgueis para não ser julgados, perdoai e vocês serão perdoados, dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Percebe que vai aumentando a medida. Ele já começa dizendo no texto, não julguem, porque vocês não têm esse direito. Por que você não tem esse direito?
porque a pessoa que está diante de mim é você e não outro. Quando eu entro diante de Deus, a pessoa que aparece ali sou eu. Amém? Não é outro, sou eu. Então eu não vou para a presença de Deus levar mazela dos outros, eu vou levar as minhas, para que o Senhor possa me curar e através de mim tocar outras pessoas. Você está me entendendo, querido? Por isso eu preciso experimentar o perdão, eu preciso experimentar a generosidade. Às vezes nós cobramos uma coisa do mundo que os crentes não fazem. Porque eu não posso julgar, eu não posso condenar, eu tenho que perdoar, eu tenho que ser generoso, eu tenho que ser bom. Dá e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Não espere colher frutos bons de árvores ruins, ou frutos ruins de árvore boa. Se a árvore é boa, ela vai dar fruto, mas não está dando fruto, mas vai dar, mas vai chegar a estação dela, ela vai dar fruto, espera. O problema é que a gente fica fazendo enxerto. A gente quer o fruto na hora, Saulo, e não dá, não demora para dar fruto, irmão. Nós fomos jantar esses dias aí em Lapa, e a gente conversou com um amigo, e eles têm um clube chamado Plantadores de Tâmaras. Lembra, Lapa? Do Marcelo? Plantadores de tâmaras. Por quê? Porque quem planta tâmara não come tâmara, porque ela leva 70 anos, 80 anos para nascer. Então você está plantando pensando em quem? Na próxima geração. E eles têm um clube, uma comunidade entre eles, plantadores de tâmaras. O que eles estão dizendo para eles mesmos? Nós não estamos trabalhando para os nossos dias, nós estamos trabalhando para deixar um dia correto para as nossas gerações que virão. Amém, irmãos? Então eu não posso pensar só em mim. Então bate o dinheiro no meu bolso, não é só para aquele dia, não é só para mim. Eu não estou construindo uma casa só para mim morar, porque onde tu pisar a planta dos teus pés, teus filhos vão ter por herança. É a herança dos teus filhos. Tudo que você venceu, teus filhos não vão precisar lutar por isso. Você já venceu para eles. Se você foi viciado em pornografia, por exemplo, mas você foi curado na cruz, você pode dizer assim: diabo, você não pode tocar os meus filhos, porque eu já deixei a pegada, eu já venci esse leão. Meus filhos não vão precisar lutar com esse leão, porque esse leão eu já derrubei. Você está me entendendo? Então as suas escolhas aqui, pai e mãe, são por causa das crianças que estão lá com um selinho que leva o seu nome, que leva o seu número, e só você pode ir lá tirar ela. Então as suas escolhas aqui é por causa delas. Mas a gente só escolhe pelo momento. A gente tem dificuldade de ser perseverante, progressivo. A gente tem dificuldade, irmãos. A gente quer plantar cogumelo que nasce em 7 horas. Tâmaras é difícil, é 70 anos. Como é que eu vou plantar uma coisa que eu não vou comer? Quando Deus um dia olhou para você e disse: eis que eu te digo, filho meu, vou te levantar, vou te fazer grande na terra, vou te dar bens. Quem já ouviu mensagens assim, irmão? Quem já ouviu profecias assim? Filho meu, eu vou te levantar. E veja bem, ele não está falando só para você. Por favor, acorde, ele não está falando só para você, ele está falando para o teu gene, para toda a tua semente, para toda a tua geração. Não é só para você, ele está falando para toda a tua geração. Está na Bíblia isso? Está na Bíblia. Abra comigo, Gênesis capítulo 18. Aleluia. Gênesis capítulo 18. Será que é 18 mesmo, Jesus? É. 18, 17 diz assim: disse o Senhor, capítulo 18, versículo 17. Disse o Senhor a Abraão, disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Minha pergunta: Abraão viu isso? Mas Deus falou para ele. Deus disse: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Abraão viu todas as famílias da terra? Não, mas Deus fala o 19:
porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Sabe o que Deus está dizendo? Para que se cumpra tudo que eu disse a Abraão, ele tem que passar as instruções para os seus filhos. Pegou? Sabe o que Deus está dizendo? Para mim cumprir tudo que eu te disse, você tem que sentar com os seus filhos e instruí-los e dizer: meu filho, sabe por que a gente tem recurso? Porque o Papai do céu nos deu. Sabe por que você está estudando? Porque o Papai do céu nos deu condição. Sabe por que você está comendo aqui agora? Quando você está orando pelo almoço, pelo café, você está lembrando o seu filho quem colocou ali na mesa. Você está instruindo a sua geração posterior. Amém? Para que Deus cumpra em você tudo que Ele falou, você tem que dar continuidade, irmãos. Você está me entendendo? Amém? Por isso que uma árvore boa, quem é a árvore boa? É você. Vai produzir o quê? Bons. Quem são os frutos dessa árvore? Estão lá atrás, sentadinho, aprendendo. Vem com Josué lutar em Jericó. Eles estão lá atrás aprendendo. Vem com Josué lutar em Jericó. Por isso que se a árvore for boa, o fruto vai ser bom. Mas se a árvore for ruim, irmão, se Deus não cortar e plantar ela de novo, ela não vai produzir bons frutos. Você está me entendendo? Amém? Você está me entendendo? É com você o negócio, meu irmão. Você é a árvore que está plantada, é a casa firmada na rocha. E se o rio vier, irmão, bater contra essa casa, o vento vier e bater contra essa casa, meu filho, não vai dar em nada. Por quê, pastor? Porque você está firmado sobre a rocha. Meu irmão, não tem a ver só com você, não tem a ver só com a sua prosperidade, tem a ver com a sua descendência, tem a ver com o seu ventre bendito. Amém? Então ensine seus filhos, ensine eles a pagar um preço, a servir. Meu filho, ensina eles a pagar um preço, ensina eles a servirem com excelência ao Senhor. Porque se você disser sim para tudo, perdoe a meu linguajar, você não vai gerar um filho, vai gerar um imbecil. E esse menino, quando ficar grande, ele vai casar. Essa menina, quando ficar grande, ela vai casar. E aí está acostumado com o seu sim. E quando a vida dizer não para eles, quando eles tiverem que tomar decisões que você não deixou eles tomar, sabe? Ô meu irmão, ensina seus filhos no caminho que ele deve andar. A vida é prática, irmãos. A vida é prática. Não olha para mim assim. Dá um sorriso. Isso, relaxa. Nós estamos conversando. Nós estamos conversando só, falando das coisas. Irmãos, todos nós produzimos alguma coisa, coisa boa, coisa ruim. Todos nós com as nossas motivações. E não é só com as ações, não, é com as motivações. Porque a sua ação pode ser correta, mas a sua motivação estiver errada, você não cresce em Deus. Irmão, você está com prazo de validade. Mas eu faço tudo certo. Mas faz tudo certo debaixo de uma motivação errada. Você está com prazo de validade. Você tem prazo de validade. Por isso eu não posso servir a Deus nesse vinho novo, numa velha estrutura mental. Por isso quando Jesus entra na nossa vida, Ele muda o nosso coração, muda a nossa mente. É mente renovada. Amém? É mente renovada, é novos sentimentos, é novo coração. Não existe neutralidade. Não existe neutralidade na sua vida. Ou você produz bênção, ou você produz maldição. Pastor, e como é que eu sei que eu estou? Agora pegou, e agora vai pegar. Agora vai pegar. Pegou para mim, não, eu vai ter que pegar para você também. Cara, isso é muito forte. Quando Maria começou a adorar lá em João capítulo 12, Jesus está ali, Maria lava os pés do Senhor com lágrimas, enxuga com os cabelos, passa um unguento. Alguém gritou na mesa: para que esse
desperdício. Por que não vendeu e deu aos pobres? Judas queria uma coisa boa, não queria uma coisa boa, mas a motivação era errada. Foi só alguém no recinto adorar, manifestou o homem interior que estava em Judas. Você quer saber se as tuas motivações estão corretas? Quer saber ou não quer? Comece a adorar em casa. Não é no culto, é em casa. Comece a criar um ambiente de adoração em casa. Vai adorar a Deus. Se o velho homem vir para fora com raiva, começar a criticar tudo, a maldizer tudo, meu irmão, nós precisamos converter. Quando Maria teve um ato de adoração, o homem oculto que estava dentro de Judas veio para fora. E a primeira atitude de Judas foi criticar, foi repreender, foi reprovar o ambiente e reprovar a atitude de Maria. Judas disse em João 12,5: por que não se vendeu esse unguento por 300 denários e se deu aos pobres? Irmão, o homem oculto que estava dentro do irmão mais velho do pródigo, quando viu o irmão chegar, viu que o pai meteu um anel no dedo dele, viu que o pai mandou fazer uma festa, matar o maior boi da fazenda, o homem oculto que estava dentro do irmão mais velho do pródigo, que trabalhou para o pai a vida inteira, menino bom. Ei, nem todo trabalhador é servo. Nem todo mundo que trabalha serve. Ninguém dá um amém, nem um glória a Deus. Eu estou tão sozinho aqui hoje. O homem oculto que estava dentro do irmão do pródigo veio para fora. Quando seu irmão voltou para casa, toda a sobrecarga de ciúme, de comparação, de inveja veio para fora. Como é que eu sei que tem um homem oculto dentro de mim, pastor? Quando alguém prosperar perto de você e você ficar com... Não, eu não tenho inveja, é só que eu acho... Quando Deus começar a abençoar alguém perto de você, e Deus faz isso de propósito, Ele faz isso e senta e fica olhando você. É porque não tem aposta no céu. Pastor, o senhor já se sentiu assim? Já. O que é que o senhor fez? Eu chorei e pedi perdão para Deus. Eu orei. Porque cada vez que eu chego perto do Senhor, tem uma parte de mim que ainda eu vejo que ela precisa converter mais. Tem uma parte de mim ainda que ela não está pronta. Eu vivo na graça, vivo na misericórdia, trabalho para o Senhor, viajo o mundo falando do seu amor em lágrimas. Espero que tenham gostado do vídeo, da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, que a paz que excede todo entendimento seja parada em todos os corações. Amém.